Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite de exposição do Evangelho e atividade de paz. O José vai expor para a gente hoje o capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente recomeça a sequência dos capítulos. E eu já convido a todos vocês que façam um acompanhamento sequencial das atividades, porque tem um encadeamento entre um capítulo e o outro, e esse entendimento vai construir em nós uma visão diferente da vida. A proposta é essa. Que a gente veja a vida de forma diferente, a nós mesmos, que a gente se conheça mais, e dessa forma a gente aprenda a lidar com as dificuldades, com o nosso interior, assim crescendo no dia a dia. Então, vocês que nos acompanham pela internet podem se reservar um pouco mais dentro da casa. Como não está aqui presencial, é mais fácil se dispersar, então tentem fazer um esforço maior para conseguir acompanhar a sequência de ideias. E a parte mais importante, que é o que realmente vai fazer diferença para nós, assim como nós também aqui, né? E que a gente se volte para dentro de si nesse momento, que significa olhar para o nosso coração, para as nossas intenções, para os nossos medos, para as nossas dúvidas, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais. Senhor da vida, temos tantas ilusões a respeito de nós mesmos, do nosso comportamento, das nossas dificuldades, das nossas capacidades. Nos auxilia através do método que for, seja da dificuldade, seja das lições da vida, aumentar o nosso entendimento a respeito de nós mesmos, para que a gente possa ser mais consciente das transformações que nós precisamos realizar. Que a gente, da nossa parte, faça o esforço por não se deixar levar, por não querer se deixar levar, e que dessa forma a gente encontre o que a gente realmente busca. Que assim seja. Boa noite a todos vocês que se encontram aqui na instituição, né? Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha regularmente. Hoje vamos dar início, então, de novo, a uma jornada de entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse primeiro capítulo, né, ele é um resumo do que é a obra. E aí a obra versa sobre o entendimento do que é a vida, quem somos nós, por que existem seres vivos, enfim. Todas essas questões que a gente vai procurando entender a respeito da vida e que, ao longo do tempo, foram sido oferecidas respostas e de acordo com o degrau de entendimento, com ainda as superstições que eram inerentes à ignorância humana, mas que, de qualquer maneira, foram os degraus dentro do tempo que nos levaram às compreensões atuais. O capítulo é dividido em 3 etapas referentes exatamente a essas ocorrências. Começa com a introdução do monoteísmo, que é um avanço em relação à ideia
anterior existente, que era o politeísmo, né? Como o próprio diz o termo, poli são muitos, mono é um. A diferença central da ideia é que muitos geram várias vontades. Não existe uma linearidade, não existe um objetivo único, pautado na ideia, no sentido dessa vontade primordial. E sim a variação dos humores conforme esses muitos iriam dominando as situações. Então, os povos antigos, quase todos, com exceção dos hebreus, eram politeístas. Nós olharmos dentro da história, romanos, gregos, fenícios, nós vamos ver que todos eles acreditavam nesse tipo de conceito e tentavam explicar as mais variadas situações da vida, climáticas, por exemplo, como se fossem produto dos humores, dos gostos desses deuses, dessas potências que teriam características inerentes à forma de apresentação. A gente vê isso, né? Estudando a história, vendo o cinema de uma forma geral, e isso é uma contradição, já que hoje nós temos plena consciência que a vida é harmônica, que está tudo no lugar que tem que estar, tudo funciona, e que à medida que a gente vai avançando dentro do tempo e do conhecimento, a gente vai descobrindo e entendendo essas regras que são milenares, né? E que são basicamente as leis que regem a vida em todos os seus planos. Tá? Então, o monoteísmo foi um avanço, onde ele, na realidade, mostra alguma coisa mais de acordo, com mais sentido com a ideia que hoje nós temos. E que era uma introdução de transformação dessas contradições existentes. Então, por isso que aparece a figura de Moisés, que é o introdutor do monoteísmo na primeira parte do capítulo. Depois, um ciclo de quase 2.000 anos depois, 1.800 anos depois, vai ser exatamente, aparece a figura de Jesus. E Jesus vem dar continuidade ao entendimento desse processo. Por isso que o título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. De que lei que ele está falando? Da lei mosaica, né? Porque os fariseus, que eram aqueles que encaminhavam esse processo e o distorceram, o deturparam muitas vezes, tinham medo das pregações de Jesus e orientavam no sentido muito mais amplo e muito mais claro, fugindo do formalismo estrutural da própria contingência da religião judaica. E em função disso, eles pregavam que Jesus tinha por intenção destruir essa estrutura. Então ele usa essa frase para dizer que não é assim. Ele vem na realidade dar sentido a tudo isso. Ele vem transformar a forma numa coisa muito mais profunda. E vocês notem que isso é tão verdadeiro que, passado novamente um ciclo de quase 2.000 anos a respeito da ocorrência dele e de seus ensinamentos diários, o evangelho é um ensinamento diário, né? Ele aproveitava a circunstância da vida, da sociedade, do cotidiano hebraico para ensinar. Nós ainda estamos aqui falando sobre ele, porque infelizmente ainda ele não foi devidamente compreendido, porque existe uma série de problemas em relação a tudo isso. Existem uma série de problemas de como isso chegou até nós. Né? Na sua origem era de tradição de passado uns para os outros. Não existia uma forma regular, escrita, para fazer esses novos conceitos. Existia em relação àquela parte que é a história da estrutura do povo hebreu, que são os 5 livros de Moisés. Isso já existia e vocês conhecem isso com o nome de Antigo Testamento, também conhecido por Torá, né? Que tem a ver exatamente com o desenvolvimento da história do povo de Israel e da introdução dos conceitos através dos profetas, que eram criaturas que encarnaram com a finalidade de fazer acréscimos de entendimento dentro do tempo, e que culmina, no final, com o aparecimento de João Batista, que precede e dá a estrutura fundamental, inclusive é considerado por Jesus como o maior de todos os profetas, ao aparecimento de Jesus. Cumprido, então, esse tempo, precisa tempo, né? As coisas têm que ser colocadas e tem que levar um tempo para serem digeridas, ou seja, para serem entendidas. E a partir do entendimento, ter-se a motivação de vivê-las intensamente. Então passa mais um ciclo de 2.000 anos e aparece a doutrina espírita, novamente, quando num ambiente propício, né, na Europa, onde havia uma transformação
de todo o sistema geopolítico, social do mundo, onde estavam sendo derrubadas as oligarquias, os impérios e os reinos, e começa a ser construída a primeira estrutura social mais justa, que é a Primeira República, que é a República Francesa. Então, esses eventos são precedidos por uma série de ocorrências que vão dar base, que vão construir o ambiente e as ideias que vão culminar com o aparecimento dessa república. E como diz o próprio termo, se chama iluminismo, ou seja, levar a capacidade das criaturas verem, entenderem, saírem daquele período que é conhecido como Idade Média e que é rotulado dentro da história como uma grande noite, em função da perseguição aos sábios que existiam e que tentavam fazer com que o povo saísse dessa ignorância, e com isso ele tirava o poder que o clero, que eram os religiosos, sempre detiveram, utilizando essas figuras de manipulação que chegam até nós através do medo, através do constrangimento. Então eles atacaram, houve a Inquisição, o Tribunal da Inquisição, condenou vários sábios, que eram os precursores dos cientistas atuais, impedindo que essas grandes verdades se tornassem dominantes. Se a gente pega os livros de história, nós vamos ver Galileu Galileu, Copérnico, uma série de tantos de criaturas que foram condenadas à fogueira, e que tiveram de dar atrás de seus preceitos e que constituíram a base de tudo isso que a gente sabe hoje a respeito do universo. Então, a doutrina espírita aparece nesse ambiente profícuo, em que a ideia era que todo conhecimento deveria ser oferecido para todo mundo. E é nesse ambiente que aparece o aparecimento de escolas. Aparece o aparecimento, é redundante, mas é real. Aparecem as escolas dentro do modelo que nós conhecemos na atualidade. Os liceus, introduzidos por Napoleão, e que são as primeiras escolas regulares que existem no mundo. Lembrando a vocês que a grande maioria da população do mundo, a quase totalidade, era completamente analfabeta. Existia um diferencial prático de mão de obra daqueles que determinavam e detinham o conhecimento de metalurgia, em relação ao polimento de pedras, e que criam aquilo que chega até nós com o nome de burguesia, que na realidade é uma parte da plebe que tem uma capacidade de trabalho especializada. É nesse ambiente, nesse discernimento, que começa a aparecer então o desenvolvimento de pesquisadores, de entendimento, e entre eles aparece a figura nobre de Hipólito Léon Denisard Rivail, mestre lyonês, professor da Faculdade de Medicina de Paris, detentor de falar entre 6 e 8 idiomas, e que era membro da Academia Francesa de Ciência. Também é nesse ambiente que começa a acontecer um evento, não somente na França, mas no mundo inteiro, inclusive anteriormente e precursoramente nos Estados Unidos, da movimentação de objetos. E ele vai buscar relação de entendimento do que era isso, procurando se era uma nova lei, desconhecido, um novo fenômeno, lembrando que esse período do século XIX ele é muito rico em descobertas. O vapor é, na realidade, desenvolvido a capacidade de utilizá-lo através de caldeiras, gerando locomotivas e uma série de outras coisas. A eletricidade é descoberta, o magnetismo começa a ser, basicamente, se chegar aos precursores deles, e assim uma série de coisas. É uma época riquíssima dentro do progresso da humanidade. Então, nesse ambiente de descoberta de ciência, uma série de criaturas se dedicava, e o Allan Kardec estava no meio disso tudo. E ele vai estudar essa situação e descobre que isso é um fenômeno inteligente, não era um fenômeno natural, não era uma coisa da natureza, porque as coisas da natureza elas são limitadas, elas são repetitivas, dentro de determinados limites. É o que vocês estudam na escola com o nome de lei. Quando a gente estuda na escola uma lei, que é um enunciado descritivo de alguma coisa, ela é sempre daquela maneira, ela não sai daquilo ali. Ela sempre se repete, por isso que ela pode ser definida. Esses fenômenos não tinham essa característica. Eles tinham característica de manifestação inteligente. E essa inteligência se demonstrava maior do que a capacidade daquele que aparentemente estava sendo veículo disso. Então, se dando conta disso, não somente seu Allan Kardec, mas a maioria das pessoas, eles
intitularam essas pessoas da característica que elas eram portadoras. Elas eram intermediárias de uma inteligência que muitas vezes era maior que a delas, um conhecimento muito maior. E por isso receberam o nome de médiums. A palavra médium significa medianeiro, intermediário. E é no estudo geral dessas manifestações, inicialmente, que ele montou uma estrutura de direcionamento em relação à pesquisa, recebendo material de todas as partes do mundo, sob a forma de cartas. E ele avança e ele cria uma estrutura de ordem pessoal, reunindo 3 meninas inicialmente, meninas mesmo. As irmãs Baudin, que chegaram na França, oriundas de Madagascar, em função de uma reunião internacional a respeito da plantação de café. E aí entra o Brasil nessa situação toda. Isso aí tudo aconteceu porque o Brasil, o grande produtor de café, tinha interferido nas colônias ultramarinas da França, que eram produtoras de café. Então essas meninas, por causa do Brasil, acabaram indo para Paris, e vocês vejam como é as coisas, né? E aí se juntaram com Allan Kardec, mais uma outra moça um pouquinho mais velha, a senhorita Japet, e é com elas que ele realiza inicialmente a introdução e o desenvolvimento de pesquisa, que iria a seguir ser fundada a primeira sociedade espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos e Espíritas, em que ele vai realizar e culminar os seus estudos, as suas pesquisas, organizando isso sob uma forma didática de um livro, que é feito sob a metodologia de perguntas e respostas, e que é publicado em 18 de abril de 1857. É conhecido pelo título de seus autores, Livro dos Espíritos. Então, o livro pertencia àqueles que o ditaram, que na realidade colocaram os conceitos ali dentro. O papel de seu Allan Kardec é aquele do perguntador, que tem uma ideia, que é a ideia montada dentro do conceito vigente à sua época, e ele faz as perguntas iniciais baseado nesse princípio. E ele colhe respostas. E as respostas normalmente são diferentes dos critérios iniciais que ele tinha pensado. Então ele faz perguntas subsequentes, corrigindo, tentando entender cada vez mais aquilo que está sendo proposto. E fazendo dessa metodologia, ele organizou tudo isso sob forma de tópicos, de assuntos. E que chega até nós e é o que nós utilizamos até hoje. 3 anos depois, ele amplia, aumenta essa publicação inicial numa segunda edição, e que é a edição que é vigente até hoje. Essa edição que a gente usa nas casas espíritas é a segunda edição, a edição de 1860. Então, dessa maneira, a gente tem dentro desse livro uma divisão de 4 partes, onde na primeira dela fala do entendimento, dos conceitos que o povo não dominava, e ele coloca lá o título lá colocado na primeira parte do Livro dos Espíritos, é das causas primárias, E ele, a posterior, lançou mais 4 livros correspondentes a cada uma dessas 4 partes. Então, correspondente a essa primeira parte, existe a Gênesis, que tem toda a sua estrutura, a sua 50% é, na realidade, uma estrutura educativa a respeito de ciência, que na realidade o mundo não tinha. Quando nós olhamos e estudamos a Gênesis na atualidade, nós vemos isso. Vemos ele falando, desenvolvendo. E depois, a segunda parte é um estudo sobre milagres, fazendo que a gente entenda que não existe nada de sobrenatural, mas está dentro do natural, que é aquilo que era desconhecido até aquele momento. O livro parte para uma segunda parte, que fala dos espíritos. E ele publica o segundo livro, que corresponde a essa segunda parte, que é chamado Livro dos Médiuns. E que versa exatamente dessas relações desse mundo espiritual em contato conosco, dividindo esse livro em 2 grandes segmentos. Uma parte chamada de manifestações inteligentes, que são aquelas que normalmente nós desenvolvemos dentro de uma casa espírita, psicofonia, psicografia, E uma segunda parte sobre efeitos físicos, efeitos tangentes, que são chamados e analisados como batidas, como movimentação de objetos, como transporte de objetos, e a gente estuda tudo isso dentro da segunda parte do Livro dos Médiuns.
A seguir tem uma terceira parte no Livro dos Espíritos, e que fala, aí sim, dessa estrutura que essas duas primeiras prepararam, que é o sentido da vida. O título é Das Leis Morais. Lá começa falando da lei natural, né, dissertando do que ela representa, que é todo conceito, tudo que existe e que está dentro da criação divina, que o homem, para poder entender, dividiu em segmentos. E esses segmentos são as várias ciências de todos os tipos, as exatas e as não exatas, as psicológicas, enfim, tudo que já é conhecido e tudo aquilo que vai ser descoberto. E que, na realidade, configura o desenvolvimento do entendimento da vida. Sobre essa parte, é a obra que nós utilizamos hoje. O Evangelho segundo a visão espírita. Os ensinamentos de Jesus segundo a visão espírita. Então, é um livro de transição, é um livro onde se pega o conceito usual, formal, como as religiões o colocaram, distorcendo, criando liturgia, homilia, paramento, sacerdócio, e Jesus não tinha nada disso. Não? Muito pelo contrário, ele combatia o sacerdócio da sua época, não? E que em função disso foi tudo distorcido. E se criou todos esses conceitos que nós muitas vezes somos portadores do nosso psiquismo profundo, porque nós já vivemos tudo isso. Nós já passamos dentro da esteira do tempo por todas essas situações. Isso aparece em nós como tendência, impulso, a maneira mais natural que a gente tem, e isso é respaldado, isso é incentivado, isso é estimulado pela vigência do conceito religioso tradicional, que é muito formal, é muito ritualístico, né? É muito de aparência, enquanto que a doutrina espírita nos fala de essência, de sentido, de comportamento derivado de uma condição espontânea de compreensão da vida. Então, o movimento espírita, que é na realidade o agrupamento daquelas criaturas que tentam entender, que tentam, na realidade, desenvolver esses conceitos, tem uma série de problemas em função dessas estruturas que são herdeiros. E aí nós vamos entender o diferencial que existe entre a doutrina e o movimento. Tá? E aí a gente vai entender, muitas vezes, o conceito tradicional, que as pessoas dizem assim, se tu és espíritas, tu deverias ser de determinada maneira. E quando a gente vê alguém que se intitula espírita e não tem uma conduta compatível com tal, nos causa escândalo. Tá? Trago o exemplo recente, João de Deus. Para quem conhece um pouquinho de espiritismo, sempre sabe que ele não tinha nada de espírita, mas para conceito de domínio popular, ele tinha. Então, seguindo adiante, nós vamos para a última parte do Livro dos Espíritos, né, que fala, né, das penas e gozos futuros, das consolações, e corresponde a um livro que foi publicado com o título exatamente da tradição religiosa que falava a respeito disso. O título do livro é Céu e Inferno. A gente lendo o título, a gente vai remetido na direção da ideia, né, que essas palavras representam. E lá é dissertado, é demonstrado que esses conceitos enraizados do nosso psiquismo trabalham no pós-morte. E que a criatura sobrevivente, o espírito imortal, projeta esses conflitos, essas dificuldades, ou essa grandeza em função de seus valores. E que se atrai naturalmente em função dessas características, construindo os ambientes inerentes aos seus próprios valores. E aí se cria alguma coisa que muitas vezes é confundido com a figura do inferno, que é o umbral. E como diz a própria palavra, a palavra umbral significa as furnas, e furnas, como dizia Jesus, interiores. São as furnas interiores, os conflitos interiores, que projetam as furnas exteriores, modulando os ambientes que nós temos a oportunidade de tomar contato, não somente pela literatura especializada, mas pela prática, pela vivência da prática dentro dos trabalhos mediúnicos. Então, dessa maneira, já a gente vai entendendo a dinâmica do mundo não somente físico, material, mas também do mundo espiritual. Onde as características desse mundo se revelam em função do degrau evolutivo de seus habitantes. Então nós vemos uma diversidade enorme de graus evolutivos de espíritos
seus comportamentos, suas ideias, seu conflito, suas dores. E mais, por que tudo isso acontece? Por que é residual? Por que essas coisas continuam? E na medida que a gente vai dominando o entendimento, mas a vivência, porque a vivência é a consolidador do entendimento, só domina realmente um assunto completamente quem o vive, quem o pratica, conhece as nuances e os detalhes, tem a autoridade da natureza de que vive, conhece, domina. Dentro dessas características, a gente atua sobre esse mundo espiritual em conflito, produzindo as ações na realidade, de resgate, de socorro para essas criaturas dentro das mais diferentes dificuldades e dores que existem. Entramos em contato também com os espíritos mais elevados, que vêm orientar, dar complementação, esclarecimento, detalhar isso que nessa obra básica não está totalmente detalhado, nem poderia. Da mesma maneira que Jesus trouxe o Evangelho de forma simbólica e prometeu um consolador que veio, que é a própria doutrina espírita, que vem a explicar, a dar sentido àquilo que na sua época não poderia ser feito, por todas essas razões expostas, também a doutrina espírita foi sendo complementada por essas obras ímpares. E que o maior esteio de tudo isso é o Chico Xavier, que nasceu com o objetivo de fazer isso, veio com o compromisso de escrever 100 livros e escreveu 500. E existem dentro da sua obra os mais diferentes títulos e assuntos ali consagrados. Lembrando a vocês que nós pensarmos que o Chico Xavier tinha o 3º ano do ensino fundamental incompleto, e se a gente pega a literatura por ele produzida e vai lá olhar, como por exemplo a Evolução em 2 Mundos, que é uma obra do espírito de André Luiz, é uma coisa fenomenal. Tá? Ele descreve, ele fala sobre a evolução do biotipo, usando terminologia e explicações de biologia que ele não poderia ter. Eu estou fazendo essa citação somente como ilustração, como exemplo. O Divaldo, que traz uma série de obras do espírito de Joana de Ângeles, que fala sobre o entendimento e desenvolvimento do psiquismo humano, e que explica esses comportamentos dos espíritos no pós-morte, do Manuel Filomeno de Miranda, que nos explica em detalhes essa sociedade pós-morte desequilibrada, e que nos faz ter uma outra visão, em um outro relacionamento, matando o medo, matando a fantasia e matando as fugas, tá? Em relação ao entendimento do nosso papel dentro da vida, olhando que, na realidade, essas criaturas que nós chamamos de maus, dentro da doutrina espírita, são chamados de imperfeitos, de criaturas em conflitos. São, muitas vezes, extremamente inteligentes, uma cultura humana vasta, mas apenas humana, porque não enxergam, além disso, como muito bem definiu Jesus na cruz. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não fariam. Então é dentro dessa visão geral e ciclópica que se cria essa aliança entre a ciência, o entendimento e a religião, dando valor à Bíblia dentro do seu simbolismo e não podendo ela ser interpretada de forma literal. O que levou a esse choque inicialmente entre ciência e religião e, como eu disse a vocês, a perseguição à ciência nascente. E em função disso, desse desenvolvimento, desse entendimento todo, nós começamos a construir aquilo que marca o nosso tempo atual. Uma nova era. Uma era de modificação e de compreensão, e que tem, por ser uma nova era, a transição remanescente da resistência dos conflitos existentes dentro do mundo, que tentam resistir pela sua forma ainda primária, insegura, egoísta, por medo, por necessidade de poder, a nova condição que o homem, na realidade, vai desenvolver. O mundo será limpo. Só ficarão nele aqueles que são compatíveis com esses novos valores. Não há punição, há um processo de exílio natural, deslocando essas almas ainda primitivas para mundos compatíveis com o seu nível de evolução, como aconteceu no início do planeta Terra, quando de um outro planeta que atingiu essa mesma condição foram deslocados os espíritos que lá não poderiam ficar, porque abalariam essa estrutura dessa sociedade mais equilibrada, e foram trazidos para a Terra.
e criaram originalmente a raça adâmica, que é a raça branca, e que migrava pela Ásia e é a origem do Egito, dos assírios, dos caldeus, que tinham, na realidade, grande desenvolvimento intelectual, mas eram escravagistas. Os astecas aqui na nossa América, os incas, isso tudo a ciência comprovou, mas que também faziam sacrifícios humanos. Então, a gente entendendo a própria história, a nossa própria história, que explica por que havia, nesse mesmo período, na África, o desenvolvimento de uma civilização pungente, o Egito, existia também tribos em paralelo, em plena selva africana, neste mesmo período. Né? Essa dicotomia em convivência, nos explicando as origens distintas dos habitantes daqueles corpos que tinham níveis de evolução diferenciados. O mesmo se repete agora no nosso planeta. Esse pessoal que tem algum desenvolvimento intelectual, mas não tem desenvolvimento interno, equilíbrio interno, emocional, vai ser deslocado para outro planeta, onde vai desenvolver em convívio com espíritos que vêm de planetas inferiores, como aconteceu aqui, exatamente como aconteceu aqui. Tá? Essas civilizações serão lá pungentes em convivente com os habitantes naturais, os silvícolas desse novo planeta. E levarão a cultura, o entendimento e o desenvolvimento. Então, a gente entendendo essas coisas todas, que a gente faz uma parca visão nessa exposição doutrinária, isso tudo nos introduz, nos estimula a querer saber mais, a querer saber mais detalhadamente, a querer entender tudo isso. E isso não é possível da gente fazer aqui num trabalho desse tipo, porque quantas coisas devem estar acontecendo na cabeça e no coração de vocês nesse momento? Vocês desejariam perguntar, indagar, contrapor, enfim, desenvolver um processo de entendimento, tal qual o seu Allan Kardec fez com perguntas e respostas. E para isso, que uma casa espírita séria tem um trabalho de estudo, de desenvolvimento, de entendimento de tudo isso. Que começa inicialmente apenas com teoria, mas que nos degraus subsequentes vai ser levado à experiência prática dessa relação de entendimento com tudo isso e dos testes do desenvolvimento das nossas próprias características, cumprindo assim o seu objetivo, contido lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, no qual Santo Agostinho diz que o objetivo do Livro dos Espíritos é exatamente esse: tirar a criatura da ignorância de si próprio, conhecer-se, e, consequentemente, entender a sua necessidade de transformação e de evolução. A felicidade é decorrente de equilíbrio, de plenitude, e não de circunstâncias materiais. Porque todas as circunstâncias materiais são efêmeras. Nós só podemos guardar definitivamente em nós aquilo que é introjetado profundamente no nosso psiquismo. Inclusive, a própria natureza dos conflitos são purgados por necessidade espontânea, pelo mal, pela estrutura de conflito, de aflição que ele gera sobre nós. Então, nós fomos desenvolvidos e criados para atingirmos a plenitude e a perfeição. A doutrina do Espírita nos chama a atenção disso, nos estimula nessa direção e sabe que, na realidade, o desenvolvimento do espírito imortal é lento e gradual. E Jesus definiu muito bem isso, dizendo que será a cada um segundo suas obras. E nós que estivemos aqui nessa noite, na carne, mas fora da carne, que estão em massa aqui nessa noite, possamos, na realidade, tirar disso uma reflexão profunda a respeito de todas as perguntas que nós fizemos e daquelas que ainda nós não fizemos, a respeito da vida, de nós, das demais criaturas, dos animais, de todos os seres viventes, de todas as estrelas, do cosmos, do universo, no qual nós também fazemos parte. Desenvolvendo esse sentimento de integridade, nos tornamos habitantes dos cosmos, porque, na realidade, dominamos a nós mesmos. Pessoal,
Vou aproveitar a oportunidade que eu esqueci no início de pedir para vocês que acompanham na internet, vocês que estão aqui presentes também, compartilharem o nosso conteúdo com as pessoas do convívio de vocês, porque é dessa forma que a gente divulga a doutrina espírita. E que, se vocês gostaram, se vocês não gostaram também, comentem nos vídeos, no Facebook, no YouTube, porque é isso que faz com que a plataforma impulsione o conteúdo a outras pessoas, né? Assim vocês nos ajudam, e se vocês gostaram do conteúdo, também ajudam outras pessoas a conhecê-lo, certo? Então, a gente agradece a presença de todos aqui e também virtualmente, e que a gente consiga manter as reflexões e encontrar a paz dentro do nosso coração. Até a próxima atividade. E o pessoal que se